Olá, eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Durante uma apresentação na conferência anual da Xbox e Bethesda, o diretor Todd Howard revelou que em Starfield, o RPG de ação no espaço, os jogadores não explorariam apenas um sistema solar. Fiquei sabendo, me falaram que na verdade nesse jogo é muita tarefa chata, tipo, não é aquela liberdade que na verdade você preenche com um monte de coisa de qualidade duvidosa. Eu sou um hater de mundo aberto, tá? Eu vou ver se acho a notícia e mando na próxima live. Beleza, o Jubileu. Narras tem server do DC? Como assim server do DC? Tem muita gente que gosta do mundo aberto, eu odeio, tá? Eu tenho um vídeo de game design fazendo um jogo de One Piece, inclusive. Cadê? Narrativando One Piece jogo. Cadê? Esse aqui. Pra quem não quiser ver, nele eu falo minha filosofia sobre mundo aberto e não mundo aberto, e por que eu decidi fazer o game design desse jogo com o mundo fechado. E eu falo muito sobre a capacidade do game designer ficar mais livre para arriscar coisas, fazer coisas interessantes, usar dinâmica de cenário e várias outras coisas. Mundo aberto é uma ilusão. Mundo aberto muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do jogo e torna as coisas mais limitadas. E você vai ter um mundo aberto com tarefas chatas, tá? Tem que saber muito o que você está fazendo. E, em geral, virou uma cultura cultuar o mundo aberto. Porque você tem 2 ou 3 exemplos bons de jogos assim. Mas, quando você pega pra ver os outros projetos, a maioria falha. É aquele negócio. Você tem 1000 horas de conteúdo de jogo, mas o que adianta se dessas 1000 horas só 10 horas prestam? O resto é lixo. O resto é descartável. A mesma coisa com o mundo aberto. Também sou contra mundo aberto até certo tá falando ponto. de jogo. Ontem mesmo vi um vídeo que dizia que não seria possível existir um jogo só Superman porque em mundo aberto seria falho, e na teoria seria broxante ser linear. A galera desrespeita muito o linear. Tudo depende da execução, essa é a verdade. Eu também gosto de mundo aberto, mas tem que ser bem feito, esse é o ponto. Em geral, você tem experiências mais interessantes com o mundo fechado do que o mundo aberto, porque o mundo fechado permite o controle maior do game designer para fazer coisa interessante. E o mundo aberto exige muito mais capacidade e gera muito mais problema. Não quer dizer que é impossível, mas é muito mais difícil. Mas mais de 100 deles. Não só isso, como também seria possível explorar mais de 1000 planetas. O que me deixou pensativo em relação a esse discurso não foi a dúvida se o jogo cumpriria ou não a promessa, mas sim a ênfase... Bait completo de tudo o conteúdo vai ser fraco. Eu nem joguei o jogo, mas a maior probabilidade é que esse conteúdo seja fraco. Não necessariamente ruim, mas muito fraco. Na quantidade. Do mesmo modo, quando os jogadores querem saber mais detalhes sobre o próximo GTA, uma das principais curiosidades é saber se o mapa será maior que o jogo anterior. Muitos jogadores se empolgam com a proposta de infinitas possibilidades, e é por meio de um mundo aberto que essa proposta tem mais chances de se concretizar. Mas o que supostamente os jogadores estão pedindo e os jogos estão tentando oferecer pode ser sintetizado na ideia de liberdade. Afinal, jogar permite uma participação ativa, em que nossas ações recebem uma resposta do sistema. Ainda que reconheçamos que sempre existem restrições, queremos nos sentir livres dentro do espaço de jogo. Porém, por que mesmo com mapas cada vez maiores, atividades de todos os tipos espalhadas pelo mundo e diferentes cenários para explorar e descobrir, muitos jogadores acabam no fim desistindo de continuar jogando. Se sentem desanimados e desmotivados depois de algumas horas. A teoria da autodeterminação vem do campo da psicologia e estuda a motivação por trás do comportamento humano. De acordo com ela, podemos separar a motivação em 2 principais categorias: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é quando você executa uma atividade somente pelo prazer em realizá-la, aquela satisfação em executar aquele combo perfeito. Motivação extrínseca é quando você executa uma atividade visando uma recompensa externa, caçar aqueles colecionáveis. É só ver como Pokémon, uma medalha de ouro. Que a Gabi tá no chat, ela falou linear muito melhor do que muito aberto. É só ver como Pokémon decaiu muito desde que ele começou a aplicar a filosofia de mundo aberto. A filosofia das áreas abertas no Sword and Shield já era meio capenga, e quando foi pro mundo aberto do Scarlet Violet, acabou. O que tornava Pokémon muito foda também, ninguém percebia, era o game design, o level design da composição dos mapas e cenários e desafios até chegar àquele ponto da história. Do desafio, do final, enfim. E simplesmente, não quer dizer que eles não conseguem fazer direito. Tipo, Legends Arceus foi bom? Não sei, não joguei, mas a galera gostou. Mas você pode ver como que parte das coisas se perde, né? A motivação intrínseca tem que cuidar muito para não dar problema. Suportada pelo que a teoria chama de as 3 necessidades psicológicas básicas de todo ser humano. E elas são autonomia, competência e relacionamento. Para uma pessoa se manter intrinsecamente motivada, a atividade realizada precisa satisfazer essas 3 necessidades. Por meio desses 3 pilares aplicados no game design, conseguimos entender melhor o que faz um jogador permanecer motivado e engajado enquanto joga. Quando o jogador então diz que ele quer ser livre, que o jogo ofereça liberdade, ele quer na real que o jogo ofereça autonomia. A autonomia envolve a necessidade do indivíduo de estar no controle e que as ações tomadas sejam aprovadas por ele mesmo. O princípio desse pilar se encontra na ideia de volição. Você executa uma ação porque você quer, você tem vontade de fazê-la. É por isso que a autonomia não significa exatamente ter independência e uma grande variedade
quantidade de escolhas como pode parecer. Calma, eu explico. Poder escolher pode sim servir como um apoio que reforce a autonomia, mas nem sempre. É necessário saber, primeiro, se o tópico em questão tem relevância para o jogador. Segundo, Na verdade, não. Tem missão em Starfield que é melhor do que muito jogo AAA. Eu não duvido. Igual eu falei, o jogo pode ter 900 horas, 10 horas ser boa, o resto é ruim. O jogo pode ter 5 horas maravilhosas. Eu tô dando exemplos, eu não joguei Starfield pra falar. Tu falou que, estatisticamente, é mais provável que você tenha muito conteúdo de encheção de linguiça, porque não tem como você criar tanto conteúdo assim que seja impactante. Obviamente vai ter um elemento ou outro que deve ser sensacional, teve o cuidado dos desenvolvedores pra criar uma história interessante, um elemento interessante, mas em volta disso você provavelmente vai ter 10 quests de pegue tal coisa, mais 20 quests de fale com fulano. Isso não é interessante em si, entendeu? Mas não que não tenha coisas incríveis em algum ponto específico. E aí, Starfield é um AAA. É esperado que seu dinheiro seja valorizado com conteúdo de qualidade, mas hoje em dia as pessoas estão esperando conteúdo com tempo. Eu não quero ter um jogo de 1000 horas de duração. Porque as pessoas querem pensar que meu dinheiro foi valorizado. Filhote, você vai no cinema e paga R$60 pra ver 2 horas de filme. Entendeu? Então, eu quero ter uma experiência de altíssima qualidade. Para isso que eu pago meu dinheiro. Então, se for 1000 horas de conteúdo absurdo, ótimo. Mas se for 2, 5, 10 horas de conteúdo absurdo, ótimo também, pô. É isso que importa, a qualidade, pra mim, pelo menos. Segundo, se as escolhas são significativas. No caso, não oferecer uma falsa escolha em que todas as opções são indesejadas. E terceiro, se o número de opções é administrável pelo jogador, porque ele precisa se sentir competente na sua decisão. A franquia Mass Effect oferece muita autonomia porque ela cria muita volição. É possível escolher a aparência, as habilidades e até o passado de Shepard, além dos membros que vão integrar o seu time quando você parte para uma missão. Todos tópicos importantes para o jogador. Você precisa tomar decisões significativas durante essas missões, seja sendo mais amigável ao procurar a melhor saída para todos os envolvidos, ou sendo implacável ao focar no que é benéfico para si, além de escolhas críticas que determinam o destino de alguns personagens. E as opções disponíveis não sobrecarregam o jogador, já que a estrutura do jogo limita a quantidade de problemas que ele precisa lidar por vez e os lugares a se explorar. Vemos isso desde as escolhas de quais objetivos vão ser cumpridos primeiro, até a seleção de ações disponíveis na árvore de diálogos. E aí você pode pensar, e os jogos mais lineares, com progressões mais ordenadas e ações mais controladas? Tem menos autonomia? Mais uma vez, o que define autonomia é a criação. Metro Exodus AI. Os 2 primeiros jogos foram muito bons, mas quando decidiram aplicar mundo aberto no Exodus foi zoado, cheio de tarefas chatas e lote infinito de recursos, o que me fez perder mais tempo loteando por munição do que aproveitando o jogo. Eu não conheço, então, mas imagino que seja. De volição. Mesmo que o jogo ofereça apenas um curso de ação, você ainda pode se sentir satisfeito com ele, porque você está voluntariamente seguindo esse mesmo curso. Em Shadow Tactics Blades of Shogun, as oportunidades são mais limitadas comparadas a um RPG como Mass Effect. Os personagens são pré-definidos, e você não pode montar sua própria equipe para cada missão. Você também não define os rumos da narrativa, e a progressão dos objetivos é linear. Ainda assim, você se engaja com a história para saber quem está conspirando contra o Shogun, e a gameplay permite combinações de habilidades entre os personagens, definir as melhores rotas, usufruir de vantagens no terreno, ser mais agressivo ou mais sorrateiro. Diferente. Caralho, empurrou, hein? Forte o cara. Linhas de ação que mantém o jogador interessado em descobrir a abordagem mais eficiente. Portanto, existe autonomia. Agora, se escolhas limitadas não significam menos autonomia, uma maior seleção delas também não significa mais. É o que vem acontecendo com muitos jogos de mundo aberto. Com um espaço tão grande para se explorar, é necessário inserir diferentes atividades para o jogador ter o que fazer. Em GTA V, você pode explorar uma cidade e áreas montanhosas e encontrar diferentes atividades para participar, desde pular de paraquedas, praticar caça, jogar golfe, entre muitas outras. Todas são oportunidades de tentar criar volição no jogador. A maioria dessas atividades propõe desafios que você já está intrinsecamente motivado a se engajar. Quem gosta de dirigir vai se interessar pelas corridas. Quem gosta do combate a tiros vai experimentar os desafios com armas, etc. Mas e quando essas atividades não condizem com o que o jogador está com vontade de fazer? A proposta de ser um assassino que trabalha nas sombras e procura desmantelar conspirações em Assassin's Creed não colabora para motivar o jogador a ficar caçando penas, ou ser um hacker em Watch Dogs e ter que participar de minigames como descobrir em qual copo está a bolinha. Em ambos os casos, muitos jogadores só vão se submeter a essas atividades por causa das recompensas externas, Exatamente. E não porque estão intrinsecamente motivados. Esse mundo grande e a princípio cheio de possibilidades passa a ser pequeno e limitado na percepção do jogador, já que pouco ali cria interesse suficiente para ele se engajar. No entanto, não é só uma questão de premissas. Essas atividades pouco conseguem satisfazer a competência, já que não se trata de um desafio que o jogador desenvolve novas capacidades e aprimora o seu desempenho, como também não satisfaz o relacionamento, pois não cria nenhuma conexão emocional com os personagens. A franquia Yakuza, por exemplo, oferece vários minigames ao estilo do GTA. Essas atividades se encaixam na proposta do tema, em que um membro de uma gangue participaria de diferentes atividades para ganhar mais dinheiro ou procurar um pouco de diversão. Além disso, também oferecem desafios em que o jogador precisa aprender e se aprimorar para obter o melhor resultado, como também favorece conexões. O jogador pode, por exemplo,
exemplo, levar outros personagens para o karaokê que ele tem afinidade suficiente, criando mais narrativas. E claro, Yakuza é conhecido pelo seu humor único e absurdo. Todos esses minigames também ajudam a dar um contraste na campanha principal, que é mais dramática. Essa mudança de ritmo está lá justamente para o jogador se distrair um pouco e depois voltar com a investigação. Ressalto que isso não significa... Nossa, cara, muito bom. Todos os minigames de Yakuza ou GTA V são empolgantes e que eles não tenham sua parcela de atividades menos inspiradas e tediosas. Mas se os jogos de mundo aberto tentam trazer todo tipo de oportunidade, jogos lineares não têm esse mesmo privilégio. O jogador se depara com diversos momentos em que a decisão já está pré-definida e toda a capacidade de escolha é removida. O que esses jogos tentam fazer é convencer o jogador. As razões pelas quais aquela decisão é a única possível precisam ser claras e bem argumentadas. E mesmo assim, nem sempre o resultado é o esperado. Tanto os finais de The Last of Us 1 e 2 são controversos. De um lado, temos jogadores que empatizaram com Joe e suas circunstâncias e apoiaram quando ele decidiu salvar a Ellie, mesmo que ele tenha que matar pessoas inocentes. A abolição criada foi bem sucedida. Do outro lado, temos jogadores que agiram contra sua vontade. Acabaram convencidos pela Marlene que o sacrifício da Ellie seria a melhor saída para esse mundo destruído. Igualmente, Mass Effect, com toda sua ambição de escolhas e consequências que se alastraram por uma trilogia, acabou no fim frustrando os jogadores. O final não considera a jornada pessoal que você criou ao tomar cada uma de suas decisões, o que deixou um sentimento de que sua autonomia foi traída. O que essas situações deixam evidentes é que não existe um cenário perfeito nem regra universal. O game designer não é capaz de ler mentes para gerar a volição exata que cada jogador se atrai, por isso ele se atém à proposta inicial. Muitas vezes, tirar a autonomia do jogador é justamente o que o designer quer a fim de expressar uma emoção ou uma mensagem. E você tem aquela autonomia para deixar o seu gostei, que é sempre de grande ajuda. De qualquer modo, temos ainda dois outros pilares e os três são interdependentes. Então vamos falar sobre competência. Competência é a necessidade de agir com eficiência e sentir-se capaz de realizar uma atividade. O vídeo tá muito jogador bom, se sente tá? competente quando ele Por falta de uma palavra melhor, ele tá metendo um narrativando jogos aqui. Muito bom. Gostando muito. Desenvolve novas habilidades e experiencia um crescimento ao enfrentar os desafios de um jogo. Por isso essa necessidade está atribuída ao processo de aprendizagem. Ser competente não significa se tornar um especialista, ser melhor que outros jogadores, ou mesmo atingir um nível em que não há espaços para melhorias. Esse tópico já traz à mente jogos como Bloodborne. Aquela sensação de enfrentar um chefe e estar cada vez mais perto de derrotá-lo, apesar de todos os fracassos, só nos motiva a continuar tentando porque percebemos que estamos melhorando. Por outro lado, também existem jogadores que abandonaram esses mesmos jogos porque não notaram nenhum crescimento. O desafio era muito maior do que eles se viram capazes. Em algumas situações, o jogador vai até mesmo sentir que perdeu o controle da situação. No caso, uma perda de autonomia. Existe uma diferença entre o jogador concluir que ele simplesmente não tem a habilidade necessária para o desafio e ele concluir que deve tentar outras estratégias e manipular variáveis. Bloodborne oferece diferentes alternativas para o jogador se colocar numa posição mais favorável. Ele pode invocar NPCs ou outros jogadores para auxiliá-lo nos combates, e ele pode tentar usar armas diferentes, já que cada uma tem habilidades únicas que têm vantagens sobre determinados inimigos. O jogo inclusive estimula o farm. Ao contrário de Dark Souls, a Blood Vial, a poção de vida, não é reposta sem custos. Se você está lutando contra um chefe e gastou todas elas, e também ficou sem a Blood Echoes, o recurso monetário, então você vai ter que deixar essa luta de lado por um momento para farmar esses recursos. Nessa situação, isso sinaliza para o jogador que ele também pode farmar Blood Echoes para aumentar seus status e ficar mais forte para o desafio, que claramente ele está tendo muita dificuldade. De qualquer modo, um jogo pode oferecer formas mais diretas de estimular o jogador, e pode fazer isso por meio do feedback. A franquia Call of Duty faz isso de forma explícita. Quando o jogador morre, ele recebe uma mensagem que informa sobre o erro cometido. Assim você pode ficar mais atento na próxima vez e evitar essa mesma falha. Por exemplo, se o jogador morre para uma granada, o texto aconselha a dar mais atenção ao indicador que avisa sobre esse perigo. Mas existem formas mais implícitas, como a dificuldade dinâmica, que eu já abordei no meu vídeo sobre dificuldade. Left 4 Dead consegue avaliar esses textos aí, eu acho que tem uma utilidade meio limitada. Eles servem às vezes como lembrete ou como para quem é iniciante. Mas quem é experiente talvez já consiga refletir sozinho. Enfim, tipo, é melhor do que nada, mas eu acho que dá pra melhorar também, sabe? Mas mais implícitas, como a dificuldade dinâmica, que eu já abordei no meu vídeo sobre dificuldade. Left 4 Dead consegue avaliar o quão bem os jogadores estão indo e determinar a quantidade de zumbis e os locais que os chefes infectados devem aparecer. Jogadores que estão indo muito bem pode ter um aumento no desafio, e os que estão indo mal, o resultado pode ser o oposto. O crescimento do jogador pode aparecer também por meio de sistemas de level e power-ups. No gênero roguelite, apesar da dificuldade que fará muitos perderem com certa frequência, na próxima tentativa você estará mais forte porque terá novos poderes e habilidades. E ainda que essas novas habilidades sejam recompensas extrínsecas, o jogador se sente mais intrinsecamente competente ao lidar com esses desafios. Em Enter the Gungeon, é possível desbloquear novas armas ao abrir baús, vencer chefes... Também tem outros elementos, né? Eu não tô comentando muita coisa aqui porque eu tô gostando muito da argumentação dele no vídeo. Mas também pode adicionar vários outros elementos nisso aí, né? Tipo, a renovação de interesse, quando você dá um power-up, uma arma nova, a sensação de poder quando você faz isso, depois o escalamento de dificuldade. Então você tem a curva lá, a zona de fluxo, que é a curva de ansiedade e competência. Você tem a ansiedade e desafio, que gera sua sensação de competência na situação. Você tem as formas de você transformar a jogatina da pessoa em algo não repetitivo, mesmo que ela esteja fazendo atividades intrinsecamente repetitivas, como apertar o mesmo botão, vamos dizer assim, né? Você fazer com que ela tenha que pensar, tenha que raciocinar, aprender com o próprio erro,
por exemplo, tem muita coisa que envolve nisso aí, mas ele se focou aqui na motivação, né? É o tópico do vídeo, então isso é muito legal. Mas tem um monte de coisa que entra no meio que vai misturar com tudo isso e dar o resultado bom ou o resultado ruim do jogo. Ou mesmo recebê-las de alguns NPCs. O jogador se sentirá mais capaz quando tentar de novo. É por isso que esse gênero é mais acessível do que o roguelike, em que você sempre recomeça do mesmo jeito, como em Spelunk. A percepção de crescimento tem um prazo muito mais longo, e vai desanimar uma parcela de jogadores antes deles sentirem essa mudança. Entretanto, ter sua competência subestimada é tão ruim quanto encarar um desafio que parece muito acima das suas capacidades, e essa competência muitas vezes acaba sendo menosprezada por NPCs. No primeiro God of War, Atreus veio como um auxílio muito bem-vindo. Ele oferece um apoio bastante oportuno nos combates, algumas vezes nos salvando daquele ataque imprevisto, porém na sequência em Ragnarok, ele se tornou uma pedra no sapato para muitos jogadores. Quem não se incomodou com Atreus nos apontando como resolver os puzzles? O incômodo aqui acontece não por causa da dica em si, mas porque ela é inoportuna. Entender e solucionar um puzzle exige um tempo, e esse tempo não é respeitado. Você está progredindo no raciocínio e de repente vem essa dica de bandeja que você não pediu. Não tem como não sentir que nossa competência está sendo desprezada, que não somos capazes de resolver a situação por nós mesmos. A ajuda externa é bem aceita quando ela volta a equilibrar uma... Eu vou te contar que sim, eu concordo com tudo isso, mas depois de ver a burrice coletiva de gamers e de leitores de mangá, eu virei o Dark Narras. Tem que cuspir na cara, senão a pessoa não entende e reclama no Twitter depois. Situação que já estava desfavorável para o jogador, não quando ela rouba o seu papel e garante a vitória. Porém, ela também não pode ser previsível, do contrário, o jogador vai... O ideal, eu acho que deveria ter no mundo ideal de recursos infinitos, deveria ter um botãozinho ali, né? Tipo, que você pode chamar ajuda ou não. Entendeu? Seria bom. Disso. Um exemplo claro... Mas mesmo assim teria um filho da puta que não veria esse botão e reclamaria que o jogo é muito idiota. Claro, é a Ellie esporadicamente entregar munição pro Joe. Se ela fizesse isso com frequência, o jogador passaria a ser mais dependente dela para repor seus recursos. Mas como essa ação é imprevisível, você encara mais como uma parceira que te ajuda nos momentos certos. Situações como essas podem prejudicar nossa conexão não tô falando farpado do David Jones não, tá? Tô falando inclusive de leitor de mangá aqui. É uma coisa bizarra, é bizarro, tá? As pessoas em geral sempre botam a culpa nas coisas e não nelas mesmas. Então se tem alguma coisa que parece fora de lugar, não é ela que tá errada, é a coisa que tá errada, entendeu? E aí que entra o pilar do relacionamento. Relacionamento é a necessidade de se sentir querido e cuidado, assim como amar e cuidar do outro, e se perceber membro de um grupo social ou cultural. Jogadores entendem que tem um papel a exercer dentro de um grupo e pode contribuir com ele. Por essa descrição fica óbvio a relação direta com jogos multiplayer, em que um jogador se reúne com outros jogadores e eles podem formar um time que trabalha para alcançar um objetivo em comum, como em jogos competitivos ou MMOs como Guild of Wars 2. No entanto, quando estamos falando de jogos single player, é principalmente a nossa relação com os protagonistas e NPCs que satisfaz essa necessidade. Por meio de uma narrativa cativante... E também dá para você gerar a narrativa emergente, que é a sua experiência jogando o jogo, e também a comunidade em volta do jogo. Inclusive, gacha usa muito isso, né? De onde você acha que vem aquela mecânica do gacha de você pegar um amiguinho para jogar com você? Isso vem do fato de você dar um motivo para as pessoas se mostrarem, né? É pra, olha só como é que eu tenho uma conta fodona, olha só esse meu personagem fodão, usa ele porque eu sou fodão também. Entendeu? Isso faz a comunidade interagir mesmo que indiretamente. E aí depois você tem toda a questão de como o gacha em si virou cultural, vira um evento, vira um momento, e isso se alimenta, e você faz parte dessa experiência coletiva, então é muito doido. Nós criamos uma conexão com esses personagens, sejam por causa de suas personalidades, do seu suporte, dos seus motivos e ambições, ou mesmo pelos seus defeitos. E é por isso, sim, gacha foca muito em personalidade de personagem, porque ele quer criar uma conexão emocional com você pra você gastar dinheiro com ele. Entendeu? Mass Effect mesmo apresenta um elenco apaixonante. Mais do que a própria autonomia, muitos jogadores continuaram jogando, principalmente pelo forte laço social criado. Quantos relatos não vemos por aí daqueles que protegeram a Tali sem hesitar? Não é incomum que quando um personagem tão querido acabe morrendo no jogo, o jogador não vê razão alguma para continuar. Mas uma relação baseada apenas em cenas e textos não é suficiente. É necessário também perceber isso nas mecânicas. A morte da Ares em Final Fantasy VII surpreendeu muitos jogadores. Ver uma das protagonistas partir ainda no meio da jornada causou até uma certa descrença se aquele evento era ou não real. Mas não nos apegamos à personagem apenas por acompanhar a narrativa, mas também pela relação que criamos com ela em termos de mecânica. Ares oferece um pouco do lore daquele mundo quando conversamos com ela, estabelece objetivos para o jogador, cuidamos e a fortalecemos ao providenciar novos equipamentos e o pala de level, e ela exerce um papel fundamental, a de healer. Todo grupo no RPG precisa de um personagem responsável por curar os outros, garantindo que eles sobrevivam. Ela essencialmente é um... Não é todo, mas é uma coisa clássica, mas tem jogos que não tem exatamente essa dinâmica, mas sim, em geral é algo parecido com isso.
suporte indispensável. O impacto da sua ausência é muito mais potente pela lacuna que ela deixa na maneira que jogamos. Porém, a armadilha aqui é implementar mecânicas que trazem um resultado oposto do esperado, como aconteceu no Resident Evil 4 original. Ao tentar fazer os jogadores prezarem proteger alguém indefeso como Ashley, o jogo oferece uma dinâmica frustrante. As mecânicas criaram uma personagem independente além da conta. A Ashley precisa do Leon para descer de plataformas e quando deixada sozinha não tem qualquer ação. O jogador precisa gastar e investir recursos para aumentar a pequena barra de vida dela, mas que eram para você, monitorar o dano que ela sofre e reagir rápido quando ela estiver sendo levada pelos inimigos. Junte tudo isso com uma personalidade irritante e reclamona e temos uma das personagens coadjuvantes mais odiada nos jogos. O problema é que as mecânicas fazem a Ashley ultrapassar a fronteira de uma personagem vulnerável para se tornar um empecilho. Você a ajuda não porque você quer protegê-la, assim para não perder o jogo. O remake tomou a direção certa quando simplificou suas mecânicas e aliviou a atenção que ela precisa. Ashley procura cobertura sozinha, não tem mais barra de vida, contribui com o progresso e agora apresenta uma personalidade mais ponderada e até mesmo admirável por superar os seus próprios medos. Estar intrinsecamente motivado é essencial para um jogador continuar jogando. Uma motivação extrínseca também tem suas vantagens e seus momentos oportunos, e ainda suporta a criação intrínseca, mas falarei sobre ela em uma outra oportunidade. Também ficou evidente como esses pilares são integrados e aparecem em diferentes níveis. Alguns jogos vão satisfazer mais a autonomia, outros a competência ou mesmo o relacionamento, sempre um suportando o outro. Mas é interessante ressaltar como a autodeterminação também varia de jogador para jogador. É justamente por isso que é difícil criar um sistema que satisfaça cada percepção específica. Hoje vemos tentativas com sistemas procedurais que estruturam a jogabilidade em tempo real, como os planetas em No Man's Skies e o sistema Nemesis de Shadow of Mordor. De qualquer modo, o que estabelece uma aproximação entre percepções são as premissas. Motivação é uma etapa mais à frente. Por isso que quando um jogo promete aquele mundo enorme para se explorar, ele certamente vai atrair uma gama de jogadores que se interessam por essa possibilidade. Porém, se o jogador não consegue se manter engajado e motivado a continuar explorando, ele vai olhar para o horizonte e tentar entender por que com tanta liberdade ele ainda preferia estar jogando outra coisa. Muito bom o vídeo, tá? Então você Muito ficou bom. até aqui e por isso eu só tenho a agradecer. Se esse conteúdo te agregou de algum modo, não deixe Muito bom o vídeo. Parabéns deixar aqui, ao gostei. cara do Praise... Quê? O quê? O quê? O quê? Vocês têm a obrigação moral de se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo e comentar Vim pelo Narrativando. Porra. Olá, eu sou... Não, mano, não. Isso aqui? Eu achei que ia ter 978 mil inscritos. Vocês têm dever moral de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Vim pelo Narrativando. Não, mano. Se Olá. todos os vídeos desse cara forem nesse naipe aqui,